E aí, tudo bem, né? Olha eu aqui, professor Fabiano Pereira, para mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado. Só para recordar, hein, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas inscritas aqui no canal, mais conteúdo de qualidade para você, praticamente todos os dias. E depois, se você se inscrever, ativa o sininho, porque também isso é muito importante, porque aí sempre que eu postar um novo vídeo aqui no YouTube, o próprio YouTube vai te notificar automaticamente sobre esse novo vídeo. Como você sabe, nós estamos falando aqui sobre atos administrativos. Você já conheceu aí os principais conceitos, requisitos, atributos. Agora nós vamos dar um próximo passo, ou seja, a partir deste momento nós vamos falar sobre a classificação e as espécies de atos administrativos. Classificação e espécies de atos administrativos, que realmente são assuntos que as bancas adoram cobrar na hora da prova. Então vou pedir bastante atenção e concentração, porque eu quero que você pegue todos os detalhes, porque não dá para errar uma questãozinha dessa em prova e cai muito, muito mesmo. E, por incrível que pareça, esse é um dos temas que os alunos mais erram sobre atos administrativos. Então vamos bem no passo a passo para você entender etapa por etapa e não ficar de fora em nenhuma dessas informações, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos em classificação dos atos administrativos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: existem variadas classificações. Isso vai depender muito de qual é o livro que você está utilizando, de qual é o material, de qual é o autor. Por isso que não é muito interessante a gente pegar um livro específico para estudar para concurso. Por exemplo, vou estudar pelo livro de José dos Santos Carvalho Filho, porque aí ele coloca só o posicionamento dele e deixa o pau quebrar. Vou estudar pelo livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Mas o da Maria Silvia é o mais cobrado em prova. Pode até ser, mas as bancas costumam cobrar também entendimento de outros autores. Do Eli Lopes Meirelles, cobra também José dos Santos Carvalho Filho, de vez em quando Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, se você utiliza um livro específico, você acaba não tendo acesso a todas as informações que a banca pode cobrar. Então aí é que o material em PDF ele acaba sendo muito útil. Por quê? Porque o material em PDF, o que eu faço, por exemplo? Eu, Fabiano, eu vou lá e pego o posicionamento dos principais autores e coloco no PDF para você saber. E além disso, lógico, né? Eu apresento várias questões de prova. Olha como é que a banca, o CESP cobrou isso aqui, olha como é que a FCC cobrou isso aqui, olha como é que a FGV cobrou isso aqui. Então eu vou te apresentando ali o posicionamento de cada banca. Então, se você for fazer uma prova para o CESP, você já sabe que para o CESP o entendimento tem que ser X. Se você vai fazer uma prova para a FCC, tem que ser Y o entendimento. O assunto é o mesmo, mas as bancas cobram de forma diferente. Dureza, né? Mas fazer o quê? Essa é a realidade, não tem como a gente escapar disso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre essa classificação dos atos administrativos. Como eu disse, existem várias classificações diferentes. Peguei aqui as principais, aquelas que são realmente cobradas em prova, para você anotar aí. Primeira classificação é a seguinte: os atos administrativos, eles podem ser divididos ou classificados, né, em atos gerais ou individuais. O que é um ato geral? Ato geral, que também é chamado de ato regulamentar, é aquele que tem um caráter genérico, é aquele que tem um caráter abstrato, é aquele ato administrativo que não é editado para atingir uma determinada pessoa. Eu quero atingir essa pessoa aqui com esse ato administrativo. Não é esse o objetivo. Eu quero atingir esse imóvel aqui. Não é esse o objetivo. Por exemplo, um decreto de desapropriação. O prefeito acabou de editar um decreto de desapropriação que vai incidir sobre o imóvel X que fica na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, número 99. Tá vendo? Então esse não é um ato geral. Esse é um ato muito específico. Ele é um ato individual. Então, ato geral é aquele que é editado com o objetivo de normatizar, de regulamentar alguma situação. E aí todas as pessoas que se enquadrem naquela situação vão ser atingidas pelo ato, ou podem usufruir desse ato. Tudo bem. Mas o ato não foi editado para atingir uma pessoa específica. Por exemplo, hoje nós temos um decreto, que é o decreto 3.298/99. É o decreto que regulamenta quem é a pessoa com deficiência para fins de concurso. Então, quando esse decreto foi editado em 1999,
O objetivo dele não foi dizer, Doquinha, você tem direito a essa vaga. Então, utilize esse decreto para possibilitar que Doquinha participe do concurso nas vagas para pessoa com deficiência. Não, cara. Não foi para favorecer Doquinha. Foi para favorecer qualquer pessoa que tem uma deficiência e se enquadre no que tem escrito lá. Consegue entender a diferença? Então não foi específico para Doquinha. Então isso é um ato geral, é um ato regulamentar. É exemplo de um decreto regulamentar que é o que vocês mais vão encontrar em prova. Por outro lado, nós temos os atos individuais. Aí é diferente. Ato individual já é o contrário do ato geral. Porque o individual quer alcançar aquela pessoa específica. Por exemplo, decreto de nomeação do candidato Doquinha para o cargo X. Pronto. Decreto é um ato administrativo? É. Nomeando exatamente quem? Doquinha. Então pronto. Esse é um ato individual, porque eu sei exatamente quem é que o ato vai atingir. Doquinha. O nome dele até aparece no ato. No decreto regulamentar não aparece o nome de ninguém, porque pode ser uma quantidade indeterminada de pessoas. Ô professor, e se um ato administrativo atingir, por exemplo, 47 pessoas ao mesmo tempo? Se for possível saber quais serão as pessoas atingidas, aí o ato não é geral. Apesar de serem 47 pessoas, 120 pessoas, 90 pessoas, não interessa. Não é um ato geral. Porque eu sei exatamente quais serão as pessoas atingidas. Então, nesse caso, o ato, apesar de atingir várias pessoas, ainda é individual. Por exemplo, um ato de nomeação, o prefeito pode nomear ao mesmo tempo, no único ato, 197 pessoas? Pode. Todos na lista de espera vão nomear os 197. Beleza, é possível. Então esse ato é um ato individual, tá bom? Cuidado com esses detalhes aí, viu, gente? Cai muito em prova. Segunda classificação. Atos internos e atos externos. Atos internos e atos externos. O que é um ato interno? Ato interno é aquele ato que vai ser editado para produzir efeitos apenas dentro da administração pública, no interior da administração pública. Por exemplo, eu sou um chefe na repartição que eu trabalho, e aí eu emito uma ordem de serviço. Fulano, faça isso, por meio de uma ordem de serviço. Cara, aquilo ali não precisa nem ser publicado no Diário Oficial. Por quê? Porque é uma coisa interna nossa ali. Pessoal, se tudo que a gente fizer internamente não tiver publicado no Diário Oficial, vai ser um caos, né? Então não precisa. Tá bom? Esse tipo de ato é um ato interno, só vai produzir efeitos ali dentro da administração para a coisa funcionar ali dentro. Porque tem uma hierarquia, tem um passo a passo para seguir. Então isso é um ato interno, nem precisa ser publicado no Diário Oficial. Porque quando a gente fala assim, o ato foi publicado no Diário Oficial, o objetivo ao se publicar no Diário Oficial um ato é dar publicidade, é fazer com que todas as pessoas fiquem cientes daquilo. Como é um ato interno, só ali dentro da administração, não tem necessidade não. Para que as outras pessoas vão ficar sabendo disso? Uma coisa tão banal, tão corriqueira. Agora, e se for um decreto de nomeação de candidato aprovado em concurso? Aí é diferente. Aí já é um ato com efeitos externos. Por quê? Porque Doquinha, que vai ser nomeado, ele está lá fora da administração. Se esse ato não for publicado no Diário Oficial, como é que Doquinha vai ficar sabendo? Aí é diferente. Então o ato externo é aquele que visa atingir pessoas que estão fora da administração. Então se não for publicado no Diário Oficial, elas não têm como saber. Vou te fazer uma pergunta, ver se você entendeu o raciocínio. Um edital de concurso público, um edital de licitação, ambos são atos internos ou externos? Externos, né? Parabéns, é isso mesmo. Porque quando se publica um edital de licitação, você quer levar aquela informação à maior quantidade possível de pessoas. A mesma coisa com o edital do concurso. Por isso que eles são publicados no Diário Oficial. Então, essa é a diferença do ato interno e do ato externo. Temos ainda atos de império, de gestão e de expediente. O que é um ato de império? Ato de império é aquele exercido, ato de império é aquele exercido na supremacia do interesse público, ou melhor, faltou um pedacinho aqui, é aquele exercido pela administração pública com base na supremacia do interesse público perante o interesse privado. Então esse é um ato de império. É aquele ato
em que a administração pública edita com base na supremacia do interesse público, com respaldo no chamado direito público. E quando você ouve direito público ou lê direito público, você sabe, né? A administração pública está aqui em cima e o particular aqui embaixo. A administração aqui em cima e o particular aqui embaixo. É isso que você tem que saber sobre o tal do direito público. Então, se você encontrar alguma questão envolvendo ato de império, você já sabe. Ah, então ato de império é aquele que a administração pública está num patamar de superioridade, né? Ela edita o ato e o destinatário simplesmente tem que cumprir o ato e ponto final. Então isso é um ato de império. É isso mesmo, isso é um ato de império. Por exemplo, decreto de desapropriação. É um ato de império, cara. Pô, cara, vai desapropriar a casa de Doquinha, ele gosta tanto dessa casa. Não tem outra, a gente tem que desapropriar essa para fazer um hospital, porque é a melhor região, a melhor casa que tem aqui no centro, espaçosa, dá pra gente fazer um hospital, tá vendo? Então isso é um ato de império. Quando o prefeito edita aquele decreto, ele está agindo na supremacia do interesse público perante o interesse privado. Ato de império. Um decreto de desapropriação, por exemplo. Fechou? Quando vai se aplicar uma multa a um particular, a administração não precisa chegar e falar assim, ô motorista, faça favor, você se importa de eu te aplicar uma multa já que você parou no local proibido? O cara que vai aplicar, te perguntar o quê? Vai chegar e descer a caneta e pronto. Isso é um ato de império. É a supremacia do interesse público. Ah, você violou a supremacia, você violou as regras, então tá aqui, ó, multa. Pronto, tá bom? E aí, e o ato de gestão? Ah, ato de gestão é um pouquinho diferente. O ato de gestão é aquele ato em que, para ser editado, tem que existir um acordo de vontades. De um lado, a vontade da administração, de outro, a vontade do particular. Então vai existir um acordo de vontade entre eles, tá bom? Vou te dar um exemplo. O que seria esse acordo de vontades? Eu tenho um terreno e eu quero construir nesse meu terreno. Eu posso simplesmente contratar um engenheiro, um pedreiro, um servente e começar a levantar a parede? Não. Apesar de o terreno ser meu, eu preciso ir lá na prefeitura primeiro e solicitar um alvará para construir. Mais precisamente, eu preciso solicitar uma licença para construir. Então o município vai dizer, tudo bem, você pode até construir, mas você tem que seguir essas regras aqui, ó. Sai dizendo quais são as regras. Tá vendo? Fazer o quê? Então vem, estabelecendo todas as regras. E aí? E aí que é assim que funciona. É assim que funciona. Então vamos ali estabelecer todas as regras. Tá bom? E eu digo isso pelo seguinte, eu digo isso porque você tem que entender que se eu fui até a prefeitura solicitar uma licença para construir, a prefeitura não está impondo nada. Faça isso! Não, eu que estou pedindo. Ó, prefeitura, você concorda em eu construir aqui no meu imóvel? Concordo, desde que você siga essas regras aqui. Deixa eu ver se você está seguindo. Tá tudo certinho, então toma aqui a licença. Tá vendo? Existe meio que um acordo entre as partes ali. Então não é que a administração está se sobrepondo ao particular, não, é meio que um acordo. Então toda vez que você encontrar alguma referência a alvará, a licença, a autorização, essas três palavrinhas, alvará, licença e autorização, são espécies de atos de gestão, em que existe ali um acordo, né? Que existe uma negociação entre as partes, digamos assim, né? Uma negociação não é negociação no sentido de que eu abro mão disso, você daquilo. Não, não. É no sentido de que a vontade da administração não se impõe à vontade do particular. É o particular requerendo algo, a administração consentindo, e aí aquilo pode ser feito. É nesse sentido, tá bom? E ato de expediente, ou chamado de ato de mero expediente. O que é o ato de expediente ou ato de mero expediente? Ato de expediente é aquele ato corriqueiro que acontece dentro da administração. Por exemplo, é um despachozinho do servidor falando, conceda-se a certidão para o requerente. É um carimbo que é batido, pá, e um vistinho, autorizado. Isso é ato corriqueiro, gente, é ato interno, ato de mero expediente, é ato que não tem poder decisório nenhum, entendeu? Alguém já decidiu antes, e aí bate aquele carimbo ali, ou então dá um despachozinho, conceda-se a requisição, conceda-se a certidão, conceda-se o aviso X, é só para dar andamento. Então isso é ato de mero expediente, não tem caráter decisório, não tem força nenhuma esses atos, aqueles atos corriqueiros de dentro da administração, tá bom? Então, essas três categorias são muito cobradas em prova. Temos ainda os atos vinculados
e discricionários. Eu acho que aqui é muito tranquilo para você, né? O que é um ato vinculado? Ato vinculado é aquele cujos requisitos estão previstos expressamente na lei. A lei já disse quais são todos os requisitos do ato. E você já sabe que nós já estudamos isso aqui, né? Então, quais são os requisitos do ato? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, esses são os requisitos do ato. Então, quando a lei é que vai estabelecer quem pode editar o ato, qual vai ser o modelo do ato, se é a lei que vai dizer para que serve o ato, se é a lei que vai dizer qual foi o motivo, qual foi a razão de edição do ato, e se é a lei que vai dizer sobre o que é que vai recair aquele ato, então esse ato é vinculado, que é a lei que estabeleceu todos os requisitos do ato. Então, para responder as questões de prova, lembre-se, tá? Se o ato é vinculado, é porque não há uma margem de decisão para o agente público. O agente público tem que simplesmente cumprir o que está na lei e ponto final. Ele não tem margem para decidir, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, não é isso ou aquilo, não. Vai fazer isso aqui que está na lei, ó, e acabou. Você não tem margem nenhuma para falar, vou fazer isso amanhã. Não, a lei falou hoje. Você não tem margem nenhuma. É cumprir a lei e acabou. Por exemplo, concessão de aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ato vinculado, cara. É ato vinculado. Por exemplo, eu sou o chefe do departamento pessoal. Doquinha chegou agora no departamento pessoal dizendo: oi, Fabiano. Cara, amanhã eu completo 75 anos, cara. Tô aqui com o meu requerimento de aposentadoria obrigatória, aposentadoria compulsória. Eu que sou chegadaço do Doquinha, não posso falar: quieto, Doquinha, apesar dos seus 75 anos, você tá muito altivo. Você é uma potência. Não, continua estudando minha autarquia, continua trabalhando aí minha autarquia. Fica mais uns 3 anos. Não posso falar isso, cara. Não posso. Apesar de ser meu chegadão. Porque eu não tenho margem nenhuma para falar com ele. Espera mais um pouco. Não tem, cara. Amanhã ele completa 75, ele nem pode vir trabalhar amanhã mais. Acabou. Foi expulso. Expulso do serviço público. Acabou. 75 anos, E era 70. Passou para 75 tem pouco tempo. Tá bom? Então esse é um ato vinculado. Eu não tenho margem nenhuma para falar com ele. Espera mais um pouquinho. Trabalha mais uma semana. Não posso, cara. Amanhã você já não vem. Acabou. A lei que fala isso. Não sou eu. Esse é ato vinculado. Agora, no ato discricionário, aí é diferente. Porque no ato discricionário, gente, é o seguinte, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. No ato discricionário, os elementos competência, forma e finalidade, eles são vinculados, tá bom? Então, esses três primeiros elementos aqui, ó, eles sempre serão vinculados. Sempre. Seja o ato vinculado ou seja o ato discricionário. Sempre serão vinculados. Sempre é a lei que vai dizer quem pode editar o ato, qual é a forma desse ato e qual vai ser a finalidade do ato. Sempre é a lei que vai dizer. Seja o ato discricionário, seja o ato vinculado. Não interessa. Agora, no ato discricionário, o motivo e o objeto, eles podem ficar a cargo do administrador público. A ficar a cargo do administrador público. Essa é a diferença, tá bem? Então, somente esses dois últimos elementos é que ficam a cargo do gestor, a cargo do administrador público. Então, o ato discricionário é aquele em que o agente público ele tem uma margem para decidir. A lei fala para ele o seguinte, por exemplo, fiscal da vigilância sanitária. Quando você perceber que um estabelecimento comercial está vendendo produtos vencidos, você pode aplicar uma multa que vai de 10 mil a 500 mil reais. Quem que define o valor da multa? É o fiscal. Entre 10 mil e 500 mil, é ele que define. Percebe que ele tem uma margem para decidir? Entre 10 mil e 500 mil, ele é que decide o valor, de acordo com as circunstâncias do caso. Vamos supor que a lei dissesse assim: quando o fiscal da vigilância sanitária constatar que a empresa está comercializando produtos vencidos, vai ter que aplicar uma multa de 50 mil reais. Acabou. Vai ter que aplicar uma multa. E qual é o valor? 50. Não tem margem nenhuma. Primeiro, tem que aplicar. E segundo, 50 mil. Não tem margem nenhuma. É do jeitinho que a lei falou. Ele não pode falar assim, vou aplicar de 10 mil. Não pode. É 50 mil exatamente. Não tem o que discutir.
Não tem margem para se trabalhar aquilo. Não dá para flexibilizar. Tá vendo? Não tem margem. Não dá para flexibilizar. Esse é o detalhe. Entendido? Ficou claro? Então não dá para flexibilizar. Não tem margem nenhuma. Então é isso que eu quero deixar claro. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? Tranquilo até aí? Então essa é a diferença do ato discricionário para o ato vinculado. E aí, eu quero que você também compreenda, talvez uma das classificações mais... Eu usei a palavrinha aqui, mas não vou nem usar não. Uma das classificações mais complicadas para concurso, porque aqui é cheio de exceção. Gente, olha só. Os atos administrativos também podem ser classificados em simples, complexos e compostos. Vamos lá. O que é um ato administrativo simples? Ato administrativo simples é aquele que depende de um único órgão ou um único agente público para ser editado. Simples. Simples, simples, simples. Decreto de nomeação do candidato aprovado em concurso público. A lei fala assim, compete ao prefeito nomear candidatos aprovados em concurso. Pronto. O prefeito vai lá, faz o decreto, assina e publica. Acabou. É só isso que precisa. Ué, não precisa da assinatura do juiz, não? Que juiz? Você tá ficando doido? Ué, não precisa da assinatura obrigatória do secretário? Não, é só o prefeito. Então é um ato simples, só depende do prefeito. Só depende de um único órgão. Tá entendendo? Um único órgão. Não precisamos da participação de 2 órgãos, nem de 3 ao mesmo tempo. É um órgão só. Então esse é o ato simples. Agora, o mais complicado está aqui, na diferenciação entre o ato complexo e o ato composto. Por quê? Porque é o seguinte, ato complexo, vamos começar com o ato composto. Ato composto é aquele ato, como o próprio nome já diz, que é composto da participação de 2 ou mais órgãos. Então, ato composto é aquele que tem a participação de 2 ou mais órgãos. O primeiro órgão é responsável pelo pontapé inicial daquele ato e um segundo órgão, ou um terceiro, seja qual for, vai homologar, vai aprovar aquele órgão. Então isso é um órgão composto. Tá vendo? Isso é um órgão composto. Isso é um ato composto. Então, vou te dar um exemplo aqui interessante. Nomeação do Procurador-Geral da República. Lembra? Como é que é feita a nomeação do Procurador-Geral da República, que é o chefão do Ministério Público da União? Simplesmente é feita uma lista tríplice de 3 membros do Ministério Público Federal, lá dentro do Ministério Público da União. Essa lista com 3 nomes é encaminhada para o presidente da República. O presidente escolhe um nome naquela lista tríplice. Essa é a regra, tá, gente? Tradição. Tem alguns presidentes aí que rompem essa tradição, mas é a tradição. Aí o presidente pega um nome dentro daquela lista ali, ele escolhe qual nome que ele quer, e aí ele vai indicar para o cargo de Procurador-Geral da República. Só que essa indicação, que é o pontapé inicial do ato, tem que passar pela aprovação do Senado Federal. Aí o Senado vai aprovar ou não aquele nome indicado pelo presidente. Se o Senado aprovar, se o Senado homologar o nome, aí é que aquele nome vai ser nomeado para o cargo de Procurador-Geral da República. Vai exercer o mandato. Tá certo? Tranquilo aí? Então esse ato é composto de 2 fases diferentes. Primeira fase, o presidente indica. Segunda fase, o Senado aprova a indicação. Composto de 2 fases diferentes. Tranquilo aí? Ótimo. Agora, o que é um ato complexo? Ato complexo é aquele que, para ser editado, depende da participação de 2 órgãos distintos. E essa participação vai acontecer quase que de forma simultânea.
tá bom? Dois órgãos distintos e isso vai acontecer de forma quase que simultânea. Quando a gente fala em ato complexo, a gente lembra de sexo. São dois órgãos diferentes, não é isso? O feminino e o masculino. Pelo menos essa é a regra geral, né? Mas a gente já tem exceções. Aqui também tem exceções. Então, aqueles órgãos distintos vão se fundir para formar um único ato, tá bom? Dois órgãos distintos se unindo aqui para formar um único ato. Complexo, eu lembro do sexo. Dois órgãos diferentes. Entendido? Agora veja só. Aqui começa o problema. Porque eu vou te dar um exemplo de ato complexo, tá? Olha que dureza. Vou te dar um exemplo do ato complexo. Imagine comigo, nomeação do Procurador-Geral da República. Vou falar de novo sobre isso. O presidente faz a indicação de um membro do Ministério Público Federal para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. E o Senado tem que aprovar aquele nome. Então, o presidente da República é o Executivo, Senado é o Legislativo. Então, tem que existir uma concordância entre esses dois órgãos diferentes para que aquele ato, chamado nomeação do Procurador-Geral da República, aconteça. Mas você deu o mesmo exemplo para duas situações diferentes? Foi isso que eu fiz. O correto seria que nós falássemos o seguinte, ó. Vou te dar um exemplo aqui de ato complexo. Fechou? Por exemplo, uma instrução normativa editada de forma simultânea pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão X, e Receita Federal do Brasil, que é o órgão Y. Então esses dois órgãos se uniram, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sentaram numa mesa e editaram um ato complexo chamado Instrução Normativa Conjunta. Essa instrução normativa serve para criar regras sobre a cobrança dos créditos tributários lá no Poder Judiciário. Como é que vai ser feita essa cobrança dos devedores lá no Judiciário? Então, esses dois órgãos se uniram para regulamentar essa situação. Tá vendo? Então, nesse caso, o ato é complexo porque dois órgãos diferentes sentaram na mesa ao mesmo tempo para editar um único ato, fazer um único ato. Pronto. Que é a instrução normativa conjunta. Assinaram ao mesmo tempo ali, ó. Aí, tudo prontinho, deixa eu ver. Aí vai ser o seguinte, ô secretário-geral da Receita, leia aí se você concorda. Concordo. Li tudo aqui, tudo certinho. Assinei. Você agora, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, concorda? Deixa eu ver. Concordo. Assinou. Pronto. Os dois órgãos assinaram ali ao mesmo tempo, formando um único ato. A instrução normativa conjunta. Então ali eu tenho um ato complexo. Tá bom? Agora, o problema é que se a gente for analisar mesmo, né, a situação da nomeação do Procurador-Geral da República, cara, dependendo da análise que a gente faz, a gente pode entender que esse ato é complexo ou então ele é composto. Depende da análise, concorda comigo? Realmente dá essa dupla interpretação. Pode ser tanto complexo quanto composto. Pode ser. Já quero fazer um parênteses aqui, viu? Exemplo que despenca em prova. Aposentadoria de servidor público é um ato complexo, viu? Por mais que possa parecer também um ato composto, ele é complexo. Porque o STF já decidiu que é complexo. Se o STF já decidiu que é complexo, a gente não discute. A gente marca em prova que é complexo. E acabou. A gente não discute. Mas eu sei que dá uma margenzinha para a gente entender que seria composto também. Por quê? Eu trabalho no TRE. Vamos supor que hoje o TRE tenha publicado no Diário Oficial o meu ato de aposentadoria. Publicou hoje. Eu já posso me considerar definitivamente aposentado? Não. Apesar de meu ato de aposentadoria ter sido publicado hoje no Diário Oficial, ele ainda precisa ser homologado pelo TCU. Quando é que o TCU vai fazer isso? Não sei. O TCU tem até 5 anos lá para fazer isso. Não sei quando é que ele vai fazer. Só depois que o TCU homologa aquele meu ato de aposentadoria é que eu posso me considerar aposentado. Então talvez vá demorar um pouquinho. Entendeu o raciocínio? Então por isso é que é um pouquinho mais complicada essa situação. Tá bom? Então, gente, para fins de concurso, é o seguinte, ó. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a nomeação do Procurador-Geral da República, ou a nomeação de ministro do STF, ou a nomeação de alguém nomeação de alguém pelo presidente que tem que ser aprovado pelo Senado, essa nomeação, esse tipo de ato,
é um ato composto. Para Maria Silvia é um ato composto. Agora, esses exemplos que eu acabei de citar para José dos Santos Carvalho Filho é um ato complexo. Então vai depender o que é que a banca vai cobrar na hora da prova. Porque às vezes a banca está cobrando o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, às vezes a banca está cobrando o entendimento de quem? De Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu não sei qual vai ser o entendimento dela. Fechou? Então veja, aproveita e até anota aqui, peraí, deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Ó, o CESP adota esse entendimento aqui, ó. Para o CESP, nomeação de Procurador-Geral da República, nomeação de ministro do STF, nomeação de alguém que dependa de aprovação do Senado, é ato complexo. Então, para o CESP, é ato complexo. E ponto final. Tá bom? Agora, para a FCC é ato composto. Então, para a FCC é ato composto. Beleza? Então, o mesmo exemplo tem abordagens diferentes dependendo da banca. Cuidado com essa pegadinha. Ok? Inclusive, aqui no PDF, eu deixei para você, tá? Tá aqui no PDF. Então, eu deixei para você aqui no PDF 4 questões da banca CESP e da FCC mostrando como é que elas têm cobrado isso. Então, aqui embaixo tem um link, que é o link para você se matricular no curso Direito Administrativo Exemplificado. Porque aqui você está assistindo só as videoaulas. A videoaula é um resumo dos pontos mais importantes, né? O PDF está completaço. O PDF tem mais de 5.000 questões. O PDF tem um resumo ao final de cada aula. No PDF está aqui embaixo na descrição do vídeo, ó, você vai encontrar também um mapa mental ao final de cada aula, para você fazer suas revisões. Está completaço, completaço. Aí lá eu expliquei passo a passo. Eu mostrei, ó, como é que o CESP cobrou essa questão. Ó, como é que a FCC cobrou essa. Olha essa outra, olha essa outra. E fui explicando. Então você que já está matriculado no curso de Direito Administrativo Exemplificado, faz o download aqui, tá bom? Ou vai lá na área do Hotmart, né, faz o seu download lá, pega o material e faz a comparação, para ficar mais claro. Eu coloquei vários exemplos, para você jamais errar uma questão dessa na hora da prova, tá bom? E se você ainda não se matriculou no curso, tá esperando o quê, cara? Aproveita que ainda tá com desconto especial. É só clicar aqui embaixo, ó, clica no link aqui, matricule-se agora. Qualquer dúvida que você tiver, pode mencionar lá dentro do curso, tá bom? Ó, além de tudo isso que nós já falamos, eu quero que você entenda também que os atos administrativos podem ser classificados em ato inválido, ato nulo e ato inexistente. O que é um ato inválido? Gente, ato inválido é o mesmo que ato ilegal. Então, ato inválido é aquele que contraria a lei. É ato ilegal. Às vezes, um ato é inválido, só que o probleminha, a falha que ele tem, é em um elemento do ato administrativo que permite a correção, que permite o que nós chamamos de convalidação. Se for possível corrigir o ato, então eu digo que o vício, que o problema do ato é sanável. Depois vamos falar sobre isso com mais calma. Então agora eu só quero que você guarde o seguinte, quando você encontrar essa palavra em prova, ato inválido, o ato é inválido, é porque o ato é ilegal. E quando o ato é ilegal, às vezes ele pode ser corrigido, pode ser convalidado, mesmo sendo ilegal. Vamos ver isso depois, tá bom? O que é o ato nulo? Gente, ato nulo também é um ato ilegal. É um ato que contraria a lei. Só que é um ato que não tem como corrigir, cara. Não tem como corrigir. Não tem. Não tem como corrigir. É um ato que você bateu o olho e falou, não, contrariou a lei. Contrariou a lei e não dá para corrigir, não. Não dá para convalidar. Já era. Esse ato não vai poder produzir efeitos. Nós vamos ter que declarar essa nulidade de forma retroativa, de forma ex tunc, T de tatu, ex tunc. Então o ato nulo é aquele ato ilegal também, assim como o inválido. Só que aqui não dá para corrigir. Não dá para corrigir o ato. É nulo e ponto final. Vamos ter que desfazer isso aí, já era. Tá bom? E tem o ato inexistente, cara. O que é um ato administrativo inexistente? Gente, é o seguinte. É aquilo que você bate o olho e você fala,
Engraçado, isso aí é um ato administrativo, é? Ah, aqui isso aí nem existe, isso é uma brincadeira de criança, isso não existe não. Vou te dar um exemplo. Eu moro no norte de Minas Gerais, né? Teve uma época, isso já tem mais tempo, teve uma época um caboclo qualquer, e aqui assim, hoje melhorou bastante, mas até uns 10 anos era uma roça danada. Cidade grande, mas era uma roça danada. E aí, tem muitas regiões rurais aqui perto. E aí um cara qualquer, um cidadão qualquer, um Zé Mané, ele pegou um colete, sabe aqueles coletinhos que os fiscais usam? Escreveu assim, fiscal do Estado. Colocou no colete aqui um distintivo aqui na frente, atrás escreveu fiscal do Estado e começou a entrar naquelas vendinhas da zona rural, aquelas pequenininhas. Ô, senhor tá bom? Eu sou fiscal do Estado, eu vim aqui dar uma fiscalizada aqui na loja do senhor, viu? Ai, mas fiscalizar de quê? Não, ver se tá tudo certinho aqui, porque você sabe que se tiver tudo errado a gente tem que multar, né? Aí chega, não, o senhor pode olhar. Meu senhor, como é que o senhor deixa essa geladeira aqui, velha, desse jeito? Meu senhor, esse queijo, o estado desse queijo aqui, tá quase estragado. Tá não, tá bom demais. Tá não, vou ter que aplicar uma multa no senhor. Mas como assim? Vou ter que aplicar uma multa de R$1.000. Se o senhor não quiser que eu aplique a multa aí, a gente conversa, só me paga R$100 aí por fora, eu deixo aplicar a multa. Eu prefiro pagar os 100. Ô, gente, quem que é esse cara? É ninguém, velho. Aí às vezes o comerciante fala assim, não, pode aplicar a multa aí. Pode aplicar a multa aí. Eu não vou pagar nada, não. Aí ele pegava um pedaço de papel e aplicava a multa. Aplica uma multa de R$1.000 a esse cidadão aqui, porque... Gente, essa multa que ele aplicou é um ato que não existe no direito. É um ato inexistente. Porque não existe. Aquilo ali para administração pública não vale nada. Não existe esse ato. É uma brincadeira de criança. Mas de muito mau gosto. Não existe. É a mesma coisa que você falar assim, não, professor, não aguento mais estudar. Meu sonho é passar na Receita Federal. Eu pego um papel aqui, vem cá. Nomeio fulano de tal para ocupar o cargo de auditor fiscal. Tá lá, pode ir lá tomar posse. Cara, não existe isso. Isso é um ato inexistente. Eu não tenho competência nenhuma para fazer isso, né? Eu não sou nem servidor da Receita. Não tem jeito, isso aí não existe. Consegue entender o que é um ato inexistente? É nesse sentido, tá bom? E olha, a outra classificação é com relação ao ato perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Vamos lá. O que é um ato perfeito? Ato perfeito é aquele que cumpriu todas as etapas que são necessárias para a sua conclusão, para a sua edição. Esse é um ato perfeito. Vou dar um exemplo bem singelo mesmo. Suponhamos que para editar um ato administrativo é necessário que esse ato tenha a autorização do chefe A, o carimbo do setor B, o carimbo do setor C e a publicação no Diário Oficial. São as 4 etapas. Pá, 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 pá. Se esse ato cumpriu todas as etapas, eu posso dizer que esse ato é um ato perfeito. Por que perfeito? Porque cumpriu todas as etapas para que ele seja editado. Está tudo certinho. Então esse é um ato perfeito. Tudo certinho, cumpriu todas as etapas. Ato perfeito. Tá bom? Então esse é um ato perfeito. Cumpriu todas as etapas. O que é um ato imperfeito? Ato imperfeito é aquele que não cumpriu todas as etapas necessárias para a sua conclusão. Eu não falei 4 etapas? Pode ser que o carimbo do segundo órgão não tem. Esquecemos do carimbo do segundo órgão. Então esse ato é imperfeito. Esse ato aí é imperfeito. Então, falou em perfeição ou imperfeição, é a única coisa que você precisa saber para responder as questões de prova. É desse jeitinho mesmo. Bem simples. Simprão assim mesmo. Perfeito, cumpriu todas as etapas. Imperfeito, não cumpriu todas as etapas necessárias. Acabou. E o ato pendente, o que é? Ato pendente é aquele que aguarda algum acontecimento para que aquilo possa realmente ser executado, para que o ato possa ser editado. Então está pendente de alguma coisa acontecer para que o ato seja editado. Tá bom? Por exemplo, às vezes é publicado um ato administrativo dizendo o seguinte: assim que o Ministério da Economia publicar a autorização orçamentária para a realização do concurso, a comissão fica automaticamente criada. Então veja, já existe um ato
preparado, prontinho ali. E aí, para que esse ato seja publicado e comece a produzir efeitos, ele só está aguardando, só está na pendência da autorização do Ministério da Economia liberar o dinheiro lá para que a comissão seja criada e o concurso comece a acontecer. Então qual é a pendência que tem? É a liberação do dinheiro lá pelo Ministério da Economia. Quando for publicada a portaria do Ministério da Economia liberando os créditos orçamentários para a realização do concurso, aí automaticamente aquele ato é publicado. Criou-se a comissão. Tá vendo? Isso é um ato pendente. Então é um ato que até então a comissão não está criada, não. Até então já tem o ato prontinho, mas só vai ser criada a comissão depois que for liberado o dinheiro. E se o dinheiro não for liberado? Então não tem comissão de concurso. Entendeu? Está na pendência daquilo acontecer. Aconteceu? Automaticamente o ato é editado. Esse é o raciocínio. E por último, nós temos o ato consumado, que também é chamado de ato exaurido. O que é um ato consumado, também chamado de ato exaurido? Ato consumado ou exaurido é aquele que já produziu todos os seus efeitos. É aquele que já se consumou. A gente não tem nem como mexer nele mais. Vou te dar um exemplo. Quando o servidor sai de férias, existe a possibilidade de a chefia do servidor revogar as férias dele. Ele está sabendo. Eu acho que não é comum acontecer, né? Mas se precisar, pode revogar. Ô fulano, eu sei que você tirou 30 dias de férias, só temos 10 dias, mas eu preciso de você voltar ao trabalho, cara. Quando isso é uma tragédia aqui, você tem que voltar ao trabalho para ajudar a gente. É possível. É possível sim. Agora, vamos supor que eu tirei 30 dias de férias. Aí no meu último dia de férias, o chefe liga. Fabiano, você vai ter que... Vou revogar suas férias, cara. Você tem que voltar aqui e trabalhar rapidinho. Nós estamos precisando de você demais, não sei o quê. Ô chefe, não precisa revogar minhas férias não, infeliz. As minhas férias já acabam hoje. Ou seja, se você revogar minhas férias hoje, eu volto amanhã de qualquer jeito. Se você não revogar, eu volto amanhã de qualquer jeito. Porque o ato já se consumou. Hoje, o ato se completa na íntegra. Porque hoje é o 30º dia das minhas férias. Não precisa revogar, não. Amanhã eu já volto ao trabalho de qualquer jeito. Revogando ou não revogando? Então não tem nem como revogar. Por que não tem como revogar? Porque hoje o ato já concluiu todos os seus efeitos. Amanhã a gente não tem como mexer nesse ato mais. Porque o Fabiano já voltou. Férias é passado. O Fabiano já voltou, já gozou as férias. Não tem o que fazer mais. Então o ato consumado é aquele que já produziu todos os seus efeitos. Na prática, no caso em concreto. Tá bom? Isso é o ato consumado. E aí, nós fechamos a classificação dos atos administrativos. Deixando bem claro. Quando eu falo aqui em classificação, eu estou trazendo para você, nesse momento aqui, os pontos mais importantes, tá bom? Mais importantes. Por quê? Porque existem outras classificações, dependendo do livro que você vai utilizar, do autor que você vai focar, né? Dependendo da banca. Aqui são aquelas assim que a gente vê em 90% das provas de concurso ou mais. Então essas aqui realmente são as mais importantes. Ah, professor, esse negócio para estudar para concurso é complexo, né? Ave Maria, difícil demais, isso aqui. Não é nada, pode ficar tranquilo, não é difícil não. O que eu te peço aqui é muita atenção, o que eu te peço é resolver muitas questões, o que eu te peço é para você ter um bom planejamento em mãos. Inclusive, não sei se é do seu conhecimento, mas eu tenho uma mentoria, viu? Eu tenho uma mentoria em que eu acompanho pessoalmente candidatos que se preparam para concursos públicos. E se você tem interesse em ter o meu acompanhamento, para te fazer chegar aos 90% de acertos em 4 meses, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você clicar e conhecer um pouquinho mais sobre a minha mentoria. Então, na mentoria, sabe qual vai ser a sua única função? Sentar e estudar. Então, a sua única função na mentoria vai ser sentar e estudar. Por quê? Porque todo o restante é comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento de estudos, eu que vou dizer qual vai ser o material didático que você vai utilizar, quando é que você vai fazer revisões, quando é que você vai resolver questões. Cara, a sua vida vai ficar muito mais fácil. É só sentar e estudar. Todo planejamento vai ser comigo. E eu vou acompanhar, porque a gente tem uma plataforma de acompanhamento e todas as questões que você resolver por dia, você vai lançar na plataforma. Então, eu vou ter um raio-x ali do seu dia a dia de estudos.
tempo que você estudou, questões que você resolveu, quais são os tópicos que você está com mais dificuldade em cada disciplina. É uma preparação completaça. Então, se tiver alguma dúvida, quiser ter acesso às informações, estão aqui na descrição do vídeo. E além disso tudo, agora nós vamos falar sobre as espécies de atos administrativos, que também, né, vira e mexe, nós vamos encontrar em provas de concurso. Espécies de atos administrativos. Aqui é bem simples, tá? Primeiro, os atos administrativos, eles podem ser considerados, por exemplo, atos normativos. E o que são atos normativos? Atos normativos, na verdade, a gente até falou sobre eles. Atos normativos são aqueles que possuem caráter geral e abstrato. Então, atos normativos são aqueles que possuem caráter geral e abstrato. São aqueles que, na prática, não são editados para alcançar uma situação específica, tá bom? Então, esses são os atos normativos. Lembra que eu falei de atos gerais lá atrás? Eu expliquei atos gerais? Pois bem, os atos normativos nada mais são do que os atos gerais. São aqueles que têm efeitos gerais. Então, esses atos normativos, eles alcançam uma quantidade indeterminada de pessoas. Como é o caso dos decretos regulamentares. Eu não sei quantas pessoas serão atingidas por um decreto regulamentar. Lembra aquele exemplo que eu dei? Decreto 3.298/99, que disciplina quem é a pessoa com deficiência para fins de concurso público. Olha aí. Esse é um ato normativo. É um ato geral. É um ato regulamentar. São expressões sinônimas aqui. Então você pode colocar esse decreto 3.298/99, que é um decreto regulamentar, como exemplo de ato normativo. Então o ato normativo ele é geral, ele é abstrato, ele é muito parecido com a lei em si. É muito parecido com a lei. Tá bom? Além dos atos normativos, nós temos ainda os atos ordinatórios. O que são atos ordinatórios? Bem, atos ordinatórios são aqueles de efeitos internos, que não obrigam os particulares em geral. Então, esses são os atos ordinatórios. São aqueles que ordinariamente acontecem lá no interior da administração. Esses atos ordinatórios são atos corriqueiros da administração. E justamente por isso eles são inferiores à lei, tá bom? Inferiores à lei. Em nenhum momento eles podem contrariar a lei. Aqui eu posso citar as portarias, as circulares, as ordens de serviços, entre outros, tá? Então esses são os atos ordinatórios, aqueles atos internos que acontecem dentro da administração pública, atos corriqueiros, atos administrativos internos, tá bom? Beleza aí? Além dos atos ordinatórios, nós temos aqui, por exemplo, os atos negociais. Atos negociais são aqueles nos quais ocorre uma coincidência de interesses entre particulares e administração. Então aqui acontece uma coincidência de interesses do particular e da administração. Ato negocial. Coincidência de interesse é porque, gente, aqui a administração não vai agir necessariamente com base na supremacia do interesse público perante o interesse privado. Não vai. Quando a administração aplica uma multa, por exemplo, quando ela aplica uma multa, avançou o sinal, pá! Ela não pergunta para o particular se ele concorda ou não concorda com a multa, se a multa é justa ou injusta. Aplicou e acabou. Nos atos negociais é diferente. É diferente. Por quê? Porque nos atos negociais há uma conjugação de interesses. Eu até citei um exemplo mais cedo. Eu, Fabiano, tenho um terreno. Eu quero construir esse terreno. Eu tenho que ir até a administração e solicitar uma licença para eu poder construir no terreno. Então eu chego, prefeitura, você me concede uma licença para construir no meu terreno? Se o senhor cumprir esse requisito da lei, eu concedo. Deixa eu ver. Eu cumpro sim, tá aqui a documentação. Pá. Tudo certinho. Tá vendo?
Então não é que a administração falou assim, você tem que construir no seu terreno. Não, eu que fui lá pedir e ela concordou. Então é uma conjugação de interesses. E ó, para responder as questões de prova, pode anotar aí, viu? Quando eu falo em atos negociais, o exemplo maior é o tal do alvará, tá? Então o alvará, ele tem duas espécies. O alvará pode ser uma licença, que é ato vinculado, ou pode ser uma autorização, que é ato discricionário. Então, a licença, que é um ato vinculado, ou uma autorização, que é um ato discricionário. Então, tanto a licença quanto a autorização são exemplos de atos negociais. E tanto a licença quanto a autorização são exemplos de alvará. Então, o alvará tem duas grandes espécies, a licença e a autorização, tá bom? Gente, grave isso aqui, ó. Cai demais, viu? Isso aqui, vixe, mas cai em prova, mas não é pouco, não. Cai é muito. Anota aí. Fechou? Temos ainda os chamados atos enunciativos. Ó, atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam uma situação pré-existente, sem, contudo, existir qualquer tipo de manifestação de vontade da administração. Tá bom? Então não há qualquer tipo de manifestação de vontade. A administração não faz assim, não diz assim, faça isso, não faça isso. Não. Cara, ato enunciativo, o que a administração faz? Ela consulta no banco de dados as informações que estão ali, pega aquela informação, coloca no papel e entrega para o particular. Isso é um ato enunciativo. Por exemplo, eu, Fabiano, trabalho na Justiça Eleitoral, tá? Então, às vezes, alguém vai lá na Justiça Eleitoral e fala assim, oi, eu passei num concurso, eu vim aqui solicitar uma certidão de quitação eleitoral. É porque lá fala que tem que provar que está em dia com as obrigações eleitorais, né? É isso mesmo, me dá aqui. Eu pego a documentação da pessoa, entro no sistema e do jeitinho que tá lá, eu imprimo a certidão para ele. Tá aqui a certidão. Uai, meu Deus do céu, eu não tô em dia, não. Eu não posso mexer em nada, se tá em dia ou não tá. Eu simplesmente imprimo o que tá ali e entrego para ele. Fih, é o que tá aqui. Mas por que eu não tô em dia? É porque você não votou na última eleição e não pagou a multa. Não, eu vou pagar agora. Tudo bem, ele pode ir lá pagar. Quando ele pagar, eu altero aquilo no sistema, agora ele já pagou. Agora ele já está em dia. Aí eu dou um enter. Pá, tudo certinho. Aí depois disso, eu imprimo uma nova certidão. Tá entendendo? Mas porque a situação dele mudou. Agora ele está em dia, porque ele pagou a multa. Então eu simplesmente imprimo a situação que está no sistema. Isso é um ato enunciativo. Toda vez que você encontrar em prova uma referência à certidão, a declarações, a pareceres, todos esses são atos enunciativos. Tá bom? Atos enunciativos. E, por último, temos aqui os atos punitivos. Aqui eu nem preciso aprofundar muito, né? Ato punitivo tem a ver com punição. E aqui, os atos punitivos podem incidir sobre particulares ou sobre servidores públicos, aqueles que têm um vínculo com a administração. Então, quando um particular, dirigindo seu veículo, avança o sinal vermelho e a administração lhe aplica uma multa, isso é um ato punitivo. Concorda comigo? Quando um servidor público, ele leva um processo, ele trabalha no tribunal, por exemplo, leva um processo para casa, sem autorização da chefia, e no outro dia ele chega e fala, oi chefe, terminei o processo. Você levou esse processo para casa com autorização de quem? De ninguém não, peguei só para adiantar o serviço mesmo. Vem cá, meu amigo, a lei fala que você só pode levar processo para casa com a minha autorização. Eu não autorizei. Portanto, eu vou te aplicar uma punição. Pá! Uma advertência. Fazer o quê? Tá na lei. Tá vendo? Então esse é um ato punitivo, uma advertência. Entendido? Então essas são as grandes espécies de atos administrativos.
são as informações que você precisa saber para responder as questões de prova. Lembrando que no PDF que você tem aí em mãos, eu detalhei, apresentei muito mais exemplos, algumas questões de prova, para ficar claro, para você não errar uma questãozinha sequer lá na frente. Tá bom? Então, bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve. Até mais!